Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque hoje tem muita coisa, hein? Sem Rodrigo Garro e Hugo Souza por algumas semanas. Olha que desfalques importantes. A gente vai falar também da renovação de Thales Magno e a estreia do Corinthians na Sul-Americana, a projeção de escalação e tudo mais. Agora, não é só a ausência do Rodrigo Garro que traz como notícia ruim nesse começo de semana. Na verdade, eu acho que essa que eu vou dar agora para vocês é muito pior. Porque o Garro, como eu disse, não conseguiu ainda ser o jogador que ele vinha sendo e, cara, o Ramon deu jeito. Tanto que o Corinthians se sagrou campeão paulista mesmo com o Garro não jogando todos os jogos, não sendo um cara tão decisivo assim. A ausência do Hugo Souza, ela é muito sentida, né, cara? Porque assim, a gente tá falando de um cara decisivo. A gente tá falando de um cara definitivo. A gente tá falando de um cara que resolve jogos para o Corinthians. A defesa melhorou e tudo mais, mas não adianta, né? Quando a bola chega lá, o Hugo Souza é o cara que resolve muitas vezes para o clube. Ainda mais agora que o Corinthians vai começar o brasileiro com mais sequência, com Sul-Americana e tal, e você não ter o seu goleiro realmente é complicado. Ele já tinha dado uma entrevista para o Esporte Espetacular, se eu não me engano, para o Felipe Cury, pode ser? Felipe Cury, isso mesmo. Eu tava na dúvida do Felipe e do Renato. O Renato apresenta o Jornal da Globo lá com a Renata Lopretti, é o Felipe Cury, gente boa. O Hugo deu entrevista dizendo que jogou machucado a final e já vinha com algumas dores também. Que loucura, né? E aí, deixa eu pegar aqui a notícia correta, ele sofreu uma lesão de grau 2, uma lesão muscular de grau 2 que, cara, o prazo médio para uma lesão de grau 2, claro que os clubes hoje eles não revelam período, né, de recuperação ou de retorno, mas a gente acompanhando o futebol, né, tá acostumado, normalmente isso tem uma média ali de 3 semanas. Pode ser que ele volte antes? Pode ser que ele volte em um mês? Pode ser. E aí a gente tá falando aí de um tempo significativo com muitos jogos, né, porque agora até a disputa do Mundial é jogo teoricamente quarta e domingo, né? Alguns vão ser terça, outros quinta, outros sábado, outros domingo, mas é o chamado quarta e domingo, né? 2 vezes por semana, então você perde o Hugo por muitos jogos. O Matheus Donelli jogou bem contra o Bahia em Salvador. Eu acho até que ele foi bem, porque ele foi bem exigido, né? E fez algumas defesas importantes. No Campeonato Paulista, quando ele teve que jogar na ausência do Hugo, eu também acho que ele foi bem. Acho que ele, pelo menos assim, na comparação com ele mesmo, não tem como comparar com o Hugo Souza. O nível que o Hugo atingiu é um nível de hoje o melhor goleiro do Brasil, atuando aqui no Brasil. Então, é muito difícil. E a diferença, ela é grande, né? Quando você compara o Hugo e o Donelli. Mas eu preciso dizer que o Donelli melhorou em relação a ele mesmo. E talvez isso dê confiança para que ele possa ter uma sequência positiva aí no gol do Corinthians, né, enquanto o Hugo não volta e aí o torcedor possa ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ver o que acontece. Isso de notícia ruim, né? Vamos ter que aguardar agora o Hugo Souza retornar. Mas de notícia boa tem a renovação do Thales Magno. Quem deu essa notícia foi a rapaziada da CNN Sports. Mas o UOL também divulgou, tá? Dizendo que, inclusive, que o Corinthians vai estender o contrato de Thales Magno, que terminaria no dia 30 de junho deste ano, até a metade de 2026. Ou seja, um ano a mais de empréstimo, mas claro, com uma quantia dispensada aí junto ao New York City, o seu clube lá da Major League Soccer. $850 mil, segundo o UOL, que dá cerca de quase 5 milhões de reais. O Corinthians vai ter que pagar para estender esse prazo, para ter o Thales Magno mais por aqui. A opção de compra era muito alta, né? Era $13 milhões. A gente está falando de quase 80 milhões de reais. Não dava para pagar pelo Thales, um cara que é reserva hoje, né? Importante e tal. Começou bem o Paulista. Ele tem 8 gols e 4 assistências em 36 jogos com a camisa do Timão, sendo 17, se eu não me engano, como titular. Começou bem o Campeonato Paulista e tudo mais. Tá tudo bem. Ele é um cara útil, mas 80 milhões de reais é muita grana realmente. Então, o melhor a fazer era realmente estender o prazo de empréstimo por mais um ano. O Fabinho Soldado já tinha dito que apenas detalhes burocráticos separavam o anúncio. O anúncio oficialmente ainda não aconteceu, mas já tem a informação de que o Thales Magno renovou por mais um tempo. É importante, porque se não ficasse,
o Corinthians teria que ir ao mercado buscar mais opções para o ataque. Mesmo ele ficando, ainda acho que também tem que ir para o mercado em busca de mais opções para o ataque. Beleza? E agora sim a gente finaliza, né, projetando essa escalação diante do Huracan, equipe argentina, 7 da noite na Neoquímica Arena desta quarta-feira. Como a gente já falou também, Sul-Americana só passam um. Corinthians está no grupo com América de Cali, Racing do Uruguai e o próprio Huracan da Argentina. Com isso, a escalação deve ter o Matheus Donelli no gol, o Mateuzinho na direita e o Angileri na esquerda, o Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, meio de campo com o Ranieri, Martínez, Carrilho e, a principal dúvida, Memphis e Yuri. E aí, nessa dúvida, ou o Coronado, ou o Romero, para o Memphis jogar por dentro e o Romero no ataque, ou o próprio Thales, jogando por dentro, como a gente já viu muitas vezes fazer, ou, deixa eu ver se tem mais alguma possibilidade, ou o Bidon fazendo essa função. Alguns torcedores cogitaram isso, né? Eu acho que o Bidon ocupa uma faixa um pouco mais intermediária, não necessariamente a de meia armador, embora possa fazer. Mas a verdade é que o Ramon vai com força máxima ou com aquilo que ele tem de melhor, porque a Sul-Americana só classifica um. Você tem os 2 últimos jogos dessa primeira fase fora de casa, então a chance é agora de pontuar em casa, vencer em casa e ter uma condição um pouco mais tranquila no grupo para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma competição que o Corinthians ainda não tem. Fica assim aquele gostinho de um prêmio de consolação depois da eliminação na pré-Libertadores, mas é uma competição valorizada, onde tem aí times como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, tem muitas equipes tradicionais, Vasco, enfim, do futebol brasileiro que estão na Copa Sul-Americana. O Corinthians ainda não tem esse título dá vaga direta para a Libertadores do ano que vem, direta para a final, você ganhando, né? Direto para a final da Recopa Sul-Americana, ou seja, você tem mais uma chance de título e também para uma disputa lá com o campeão da Europa League, né? Enfim, que a FIFA desenvolveu, ou seja, você ganha mais calendário, ganha mais prestígio, ganha mais dinheiro, bota a taça no armário. Então agora tem que levar a sério, sem descuidar do brasileiro. Que desafio, hein? O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Outra notícia em relação ao Corinthians, trouxemos a informação ontem de que o Garro vai parar um pouco para fazer tratamento intensivo no joelho direito. Não se sabe exatamente quanto tempo o Garro vai parar para fazer esse tratamento intensivo, mas a verdade é que ele foi liberado pelo Corinthians para viajar para a Espanha. Ele vai fazer esse tratamento intensivo na Espanha, da tendinopatia patelar, que é o problema que o Garro tem no joelho direito. É uma tendinopatia patelar no joelho direito. Um procedimento, segundo o Corinthians, vai ser um procedimento inovador para tentar curar esse problema que tem o Garro. Ele ficou de fora do primeiro mês da temporada, ficou de fora o mês todo de janeiro, só jogou no mês de fevereiro, a partir do mês de fevereiro, com a camisa do Corinthians, só jogou 10 partidas dos 21 jogos do Corinthians na temporada até agora, 10 jogos dos 21 jogos que o Corinthians fez, o Garro só jogou 10 até agora. E o Garro tem que parar para se recuperar. Não tem jeito, ele vai ter que parar. E foi liberado pelo Corinthians para viajar para a Espanha, para Madrid, para a cidade de Madrid, onde ele vai fazer esse tratamento intensivo. Segundo o Corinthians, então, um procedimento inovador. Tomara resolva logo a situação do Garro no comando, no que diz respeito ao problema médico que ele tem no Corinthians, no que diz respeito à questão médica que ele tem no Corinthians. O Corinthians diz que esse procedimento inovador está sob coordenação do Departamento Médico do Corinthians, mas ninguém do Departamento Médico do Corinthians viajou para Madrid. O Garro foi sozinho para Madrid, onde vai ficar uma semana e depois ele volta para tratar normalmente
no CT do Parque Ecológico. E quero trazer mais uma informação. E sem o Garro, quem pode ganhar uma posição no time é o Igor Coronado, né? O Igor Coronado tem chances de ganhar uma posição no time. Brigam pela posição. O Igor Coronado, que é o jogador da posição, é o meia esquerda do time do Corinthians. O Romero, o Ângel Romero, que pode atuar se o Ramon Dias mudar o esquema para 3 atacantes, como ele fez na primeira final do Campeonato Paulista, ou até, e também fez contra o Bahia, né? Ele optou por escalar o time com 3 atacantes, né? Fez na estreia do Campeonato Brasileiro, sem o Rodrigo Garro, ele optou por escalar o time com 3 atacantes, ou até mesmo o Thales Magno pode ser opção no time do Corinthians. A corintiana da gente vindo do canal, bora continuar essas informações do Corinthians do dia. Agradecer a todo mundo que participou do vídeo de ontem, comentou, deixou o seu like. Lembrando que eu respondo todo mundo aí. Às vezes demora um pouquinho, que é bastante comentário. E não é só esse canal, mas a gente vai tentando falar com todo mundo aí, dar uma atenção. Agradecer de montão aí, que vocês são brabo demais. E agora vamos falar de Corinthians. Hoje tem jogo importante, tem pós-jogo aqui no canal, não vamos esquecer também. Então quem ainda não ativou o sininho, quem não tá inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreve, deixa o like aí, pra de noite você receber a notificação do pós-jogo do Timão. Acredito que com uma vitória, o Corinthians que vai com força total pra cima do Huracan hoje na Arena. E eu vou falar algumas coisas importantes da partida pra vocês que ficaram faltando, como a transmissão, né? Todo mundo gosta de saber aí por onde que vai dar para assistir esse jogo de hoje, eu vou falar para vocês já já. E também vou falar um pouquinho do Donelli, né? Tem agora essa questão do Hugo saindo para se recuperar, faz parte, machucou, tem que recuperar. E agora a gente tem que dar aí a moral e a confiança pro Donelli para ele poder fazer esses jogos, que não serão poucos jogos, né? Pelo Corinthians até a volta do Hugo, que ele consiga ali se garantir na defesa, a defesa que tá mais sólida, isso vai ajudar ele. Hoje muito provavelmente joga a defesa titular, né? Então isso já deve ajudar bastante já o nosso querido Donelli também. No último jogo ele jogou com uma defesa meio complicada, com o Kaká ali, ele teve muita chance do Bahia e ele foi bem, ele não é o Hugo, a gente sabe disso, mas ele foi bem, mas a gente já vai falar dele. Só queria passar, antes de dar essa informação importante do jogo de hoje, e falar rapidinho do Donelli também, o que ele falou, né, pra gente ver como é que tá essa expectativa dele pro jogo de hoje. Eu quero falar rapidinho do Thales Magno. Um baita acerto do Corinthians, estou muito contente com essa informação, eu acho um baita de um jogador, eu acho que é um 12º jogador necessário para o elenco para ser campeão mais vezes esse ano e na próxima temporada também. Corinthians que entra forte para disputar essa Sul-Americana, tem grandes chances de conquistar esse troféu, e acredito que os jogadores vão com bastante garra para disputar esse título da Sul-Americana, já que a Libertadores ficou para trás. E eu acredito que o Thales Magno vai ser uma das peças fundamentais, até porque o Corinthians precisa ter elenco para disputar esses campeonatos todos, e o Thales Magno tem muita versatilidade no ataque, eu gosto muito dele. Ele oscila um pouco, mas é um jogador muito interessante, diferente. Não é todo time que tem um jogador desse, ainda mais no banco de reservas, para entrar no segundo tempo e poder mudar um jogo. Eu acho muito bom você ter um jogador no banco de reservas que pode entrar e pode mudar o jogo, e o Thales Magno é esse cara. Ele pode fazer isso, ele pode entrar, ele pode bagunçar a defesa adversária, ele pode fazer gol. Então é muito bom a gente ter esse jogador compondo o elenco do Corinthians por mais um tempo. Uma baita notícia, vamos esperar agora a confirmação oficial do Corinthians, mas parece que tudo certo. Ele também tinha falado na final do Campeonato Paulista que faltavam poucos detalhes para poder garantir que ele ficasse mais tempo pelo Corinthians. Então, muito contente com essa informação, baita informação. Galera, a arbitragem para hoje pela Conmebol é o Christian Garay, do Chile. O auxiliar dele é o José Retamal e o Miguel Rocha. O VAR devem ser chilenos também. O VAR fica por conta de Juan Lara. E todos eles chilenos.
igual ao árbitro principal. A transmissão do jogo, muito importante. O Corinthians hoje, quem quiser acompanhar a partida, terão as seguintes opções: ESPN na TV fechada, Disney+, no streaming, e também dá para acompanhar aqui, tô lendo a matéria pela Central do Timão, dá uma força pros caras aí também, dá para acompanhar quem não puder assistir o jogo, né, às vezes está trabalhando, alguma coisa assim, vai passar aí cobertura de tudo que vai acontecer aqui pela Central do Timão, também acompanha lá. Então, galera, é isso. E também muito importante, né? Próximo confronto do Corinthians, agora não para, é jogo quarta e domingo. No sábado tem jogo aí pela sequência do Brasileirão, jogo importantíssimo na Neoquímica Arena, diante da torcida, 6h30 da tarde, contra o Vasco da Gama. Jogo importante, Corinthians deve ir com força total também de novo, menos o Garro e o Hugo, para enfrentar esse jogo. Eu acho que o Corinthians, muito provavelmente, galera, o Corinthians deve colocar força total hoje, deve colocar força total contra o Vasco no final de semana, deve descansar o time titular no meio de semana para o jogo da Sul-Americana, porque aí tem o derby de novo e a gente vai para cima mais uma vez para poder ganhar dos caras. Então acredito que o Corinthians vai pegar a próxima semana para se preparar para esse derby, sem esquecer do jogo no meio de semana de Sul-Americana, que é importante também, mas é fora de casa. Eu acredito que o Corinthians deve ir com reservas para esse jogo. Falando de reservas agora que vão ser titulares, o nosso querido Matheus Donelli, ele deu entrevista aí pela Conmebol Libertadores, e eu vou soltar aqui um trecho para vocês acompanhar. Deixa eu ver só se o áudio aqui tá liberado do PC. Deixa eu liberar o áudio do PC aqui para vocês poderem ouvir. Vou fechar o meu aqui e vou liberar aqui para vocês acompanharem. A gente já volta para falar mais aqui. Vamos ver o que o Donelli falou importante, jogador importante para a gente agora nessa sequência de campeonato. Pô, encarar da melhor maneira, né? Muito feliz com as oportunidades de poder ajudar, de poder contribuir com a equipe. Venho trabalhando diariamente muito forte para sempre estar pronto e poder ajudar todo mundo. A gente vem numa boa sequência aí, a gente vem de um título importante, então as expectativas são as melhores. A gente vai, se Deus quiser, fazer grandes jogos aí, conseguir a classificação e vamos em busca desse título que é tão esperado pela fiel torcida. E também o episódio que eu joguei a Copa Sul-Americana lá em 2021, foi a minha estreia na competição. Na época da pandemia ainda, as torcidas não podiam frequentar o estádio, mas boas memórias aí na competição, e tenho certeza que a gente vai conseguir esse título aí, o primeiro título da Sul-Americana para a equipe do Corinthians. É isso aí, galera. Matheus Donelli, agora tá com ele. Eu acho que a gente tem que dar moral para ele, tem que apoiar ele. Não vai ser fácil, não é fácil substituir o Hugo, como não era fácil substituir o Cássio na época que o Cássio estava bem no Corinthians. Então o Matheus Donelli já sabe como que é essa situação, já sabe como que é ser reserva de um grande goleiro, e sabe que às vezes vai precisar ser utilizado, e tem que estar sempre atento para esse momento, para poder conquistar aí bons números no Corinthians. Eu acho que o Donelli é um goleiro interessante, ele tem a questão de ser um pouco baixo. Eu acho que ele é um pouco baixo para ser goleiro, mas ele tem um bom reflexo, costuma fazer defesas até que interessantes, tem dificuldades em algumas questões, na hora de sair para pegar uma bola num escanteio, ele tem dificuldade para sair, mas isso parece também que é questão, não sei, dos treinamentos dos goleiros do Corinthians, porque o Cássio tinha essa dificuldade, o Hugo não faz isso também com muita maestria, apesar de ser um goleiro fantástico, ser o melhor goleiro que a gente tem hoje no futebol brasileiro e que merece seleção. O Donelli também tem dificuldade para sair, para pegar a bola em escanteio. Acho que o Corinthians talvez deveria rever essa questão no treinamento, melhorar esse treinamento para os goleiros do Corinthians. Beleza, galera? Essas as informações, muita coisa para informar. De noite tem pós-jogo e a gente tá de volta para falar mais de Coringão. Valeu, um abração e vai Corinthians!